Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, hoje a igreja comemora e celebra o dia da apresentação de Maria ao templo. A igreja faz essa festa, o Papa Paulo VI, melhor dizendo, introduziu até no missal romano essa festa, não é? E baseado não nos livros canônicos, não na Bíblia, mas baseado nos livros deuterocanônicos, ou seja, os livros que a igreja tem, os livros que foram escritos por várias, por exemplo, nesse aí do Evangelho de Tiago, São Tiago escreveu o Evangelho, apresenta-se e fala-se do momento em que os pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana, não é? Que também trazido desses livros. São Joaquim e Santa Ana não tinham filhos e eram muito dedicados à religiosidade, era muito dedicado ao judaísmo, e à religiosidade. E aí então surgiu essa menina, que eles, com toda a tradição da religião da época, levaram Maria ao templo para ser consagrada, para ser apresentada ao Senhor. E isso o Evangelho de São Tiago traz. A igreja trouxe para a nossa história, para a nossa tradição, não é? E dentro da nossa tradição nós hoje celebramos o dia da apresentação de Nossa Senhora. Então, vamos rezar para que ela interceda por nós nesse dia da apresentação e a gente consiga vivenciar a nossa religiosidade, o nosso cristianismo com muita paz, com muito amor e com muita alegria. Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço, Senhor, por toda a eternidade de nossas vidas presente aqui nesse plano terrestre. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos à nossa Lectio Divina. Você está gostando da Lectio Divina? Está lhe ajudando em alguma coisa? Mande para mim alguma informação, se está lhe ajudando, se você está, isso ajuda você, se você está conseguindo fazer, se está tendo dificuldade. Eu estou assim, já estamos com uns 20 dias, né, de utilização da Lectio Divina. Eu quero saber o posicionamento seu, a resposta que você tem para que a gente possa dar continuidade, mudar de texto. Quem sabe a gente lendo as primeiras leituras ou outra leitura, a gente consiga também decifrar da Lectio Divina essa maneira, nesse método que a igreja nos utiliza. Vamos rezar? O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50. Hoje é dia da apresentação de Nossa Senhora do Templo. Então, Mateus 12, de 46 a 50.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos buscar a interpretação através da Lectio Divina, leitura divina, leitura, oração, meditação e contemplação. Bom, Jesus estava pregando, falava ainda à multidão, quando veio a sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Então ele ficava esperando do lado de fora. Maria e os primos de Jesus, aqui irmãos é porque não tinha a palavra primo na época, tudo era irmão, e a mãe de Jesus trouxe os primos para falar com ele, para conversar com ele, pelo menos é o nosso entendimento. Disse-lhe alguém, aí alguém no meio da multidão viu que Maria estava com os primos de Jesus, que aqui diz os irmãos, disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te falar. E aí Jesus continuou a pregação, não deixou que a pregação fosse interrompida, continuou a pregação e disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele fez essa pergunta. E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ele disse: eis aqui os discípulos, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então, deu para a gente entender o que diz o texto, não é? Maria foi lá com os primos, o irmão, ficou lá de fora. Tem alguém, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Eis aqui, minha mãe, meus irmãos, eis aqui. Esses que escutam a palavra de Deus, esses são minha mãe, minha irmã, meu pai, meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto. Agora, o que é que Deus quer falar para a gente nesse texto? Vejam, a interpretação da Bíblia, ela tem que ter um direcionamento. Não é? Você sabe que a gente não pode interpretar a Bíblia hoje de um jeito, amanhã de outro jeito, depois de outro jeito. Eu estou falando do jeito caindo fora do conceito religioso, do conceito de amor, do conceito de respeito, do conceito de diretriz catequética que Jesus vive, que Deus colocou para ele e que ele passa para nós. A gente não pode fugir. Então, veja, Jesus não pode, de forma nenhuma, a gente não vai poder entender que Jesus está rejeitando a mãe dele ali. Estaria fora completamente do todo raciocínio da catequese. A gente também não vai poder entender aqui que Jesus tinha outro irmão, ou tinha outras irmãs, ou irmãos. Primeiro porque, naquela época, isso é provado, não tinha a palavra primo. Segundo porque Jesus não teve outros irmãos. Irmãos como? Se a Bíblia não fala, se ninguém fala, se ninguém conta. Já pensou Jesus com outros irmãos? De repente fazia um erro. Ei, Jesus, tu está cuidando da gente, mas teu irmão está ali, ó, fazendo isso, sei lá, qualquer coisa errada. Jesus não teve irmãos. Nós não podemos entender dessa forma, né? Então, voltando agora para a pergunta, o que é que Deus quer nos falar a respeito dessa colocação? Que Jesus está o que é que Jesus está fazendo? Priorizando a presença de Deus, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus em nossas vidas. Priorizando. Jesus nunca iria desprezar a mãe dele, ele
prega isso para a gente, para que a gente honra pai e mãe. Ele não queria desprezar a mãe dele, e muito menos ele iria tratar os irmãos, se tivesse irmãos, né, de uma forma sem contar para a gente. E ele falou tudo que tinha que falar. Então Deus quer falar prioridade à palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu entendo o que é que eu preciso falar para Deus. Senhor, dai-me a graça de cada vez mais priorizar na minha vida a tua palavra, diariamente, constantemente. Está na minha cabeça sempre o poder da tua palavra para que eu possa vivenciar e vivenciar bem. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Meu beijo, minha amizade. Até amanhã, se Deus quiser. E o projeto, olha, qual é o projeto? Fé e Vida.